Palavra de Deus, Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 20. A palavra de Deus diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Poderoso Deus, gratos ao Senhor, também a perdoar graças pelas nossas vidas. Trouxeste-nos aqui neste momento porque nos dastes a oportunidade. Também poder dedicar a sua palavra, ouvir a voz do Senhor. Nós falamos contigo, nas canções, nos cânticos, nas letras, mas também queremos ouvir a voz do Senhor em nossos corações. A ponte, o caminho ser fechado, mas também o caminho do terror, o caminho do futuro. Nós necessitamos também desse Senhor. Estamos assim. Amém. Podemos sentar. Nós temos examinado esse texto de Provérbios. Começamos a ver o segundo discurso, efetivamente, desse texto, quando ele começa a colocar diante de nós o problema da sabedoria. No primeiro discurso nós vimos, versículos 8 até o 19, o problema a quem nós temos dado ouvido, a quem nós temos entregado a nossa atenção e o nosso coração. E então, a partir do versículo 20, nós temos observado que ele tem nos colocado a questão de que a sabedoria não é algo para alguns iluminados, não é uma experiência para esotéricos com S, como nós dizemos semana passada, esotéricos com X. Todos são conclamados a ouvir a sabedoria que Deus espalhou pelo mundo. E então ele começa com essa advertência, versículos 20 e 21, dizendo: olha, a sabedoria ela tem gritado nas ruas, ela levantou a sua voz nas praças, do alto dos muros, e se refere aqui às cidades que eram fortificadas, ela clama, à entrada das portas e nas cidades ela tem proferido as suas palavras. Em todos os lugares Deus tem derramado da sabedoria para que os homens saibam discernir as suas atitudes, de tal maneira que todos os homens são indesculpáveis, como nós vimos nas duas últimas meditações desse texto.
E então, no versículo 22, a sabedoria coloca o seu clamor. Ele diz: até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Como nós dissemos, esse versículo 22, ele está construído dentro de um paralelismo. E foi engraçado que quando terminou o nosso estudo semana passada, Arthur chegou para mim na porta com o bloquinho dele assim: papai, o que é um paralelismo? Eu tive que chegar em casa e explicar para ele, desenhar o paralelismo para ele entender o que era o paralelismo. E aqui são 3 linhas de desenvolvimento. Essa é a ideia do paralelismo de uma forma bem simples. São 3 linhas de desenvolvimento de uma mesma ideia. Os homens têm rejeitado a sabedoria por causa dos seus pecados. E ele apresenta a evolução do problema da rejeição da sabedoria. Primeiro dizendo que nós somos nécios porque amamos a necessidade. Nós amamos a falta de juízo. Essa é a ideia da palavra que ele utiliza aqui para necessidade. As pessoas não têm falta de juízo porque elas não têm juízo, é porque elas amam não ter juízo. Elas amam o comportamento da loucura. E então nós observamos que a ideia de amar está atrelada à ideia de uma aliança. As pessoas estão aliançadas com a loucura, com a falta do juízo na sua cabeça. Também nós vimos que a ideia de amar implica que é uma decisão amar a loucura. Nós temos a oportunidade de praticar o que é correto aos olhos do Senhor, mas nós decidimos fazer o que é errado porque nós preferimos a loucura. Então nessa primeira linha ele coloca a base da discussão da falta de juízo, esse amor que nós temos pela loucura, em vez de nós amarmos aquilo que é reto, aquilo que é justo. Então ele evolui a ideia. Aqueles que amam a necessidade não apenas ficam na necessidade, não apenas ficam na falta de juízo, eles evoluem para o escárnio. Então ele começa a dizer: e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Até quando vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Observe então que a ideia agora que não é mais de amar apenas. Esse amor à loucura começa a gerar em mim desejos de práticas ímpias. A ideia do escárnio é a ideia de profanar aquilo que nós tomamos como sagrado, aquilo que é santo, de profanar aquilo que é tido como certo, como correto aos olhos de Deus. Então apenas nós não amamos a loucura, mas nós começamos a praticar aquilo que aos olhos do Senhor é escárnio da santidade daquilo que Ele nos ensina. Veja como os homens lidam no dia a dia com as situações do certo e do errado. Eles apenas não rejeitam o certo, eles encontram o prazer naquilo que é errado. O Senhor nos ensina a santidade da vida sexual e os homens transformam isso em escárnio, trazem a prostituição. O Senhor nos ensina o caminho de uma vida correta, justa, no nosso dia a dia, no nosso proceder, e nós amamos a corrupção. Nós praticamos a corrupção como escárnio daquilo que nós sabemos que é certo. Hoje de manhã eu estava ouvindo a CBN e parece que hoje é um dia de combate à corrupção. E aí eles chamaram 2 pessoas, uma senhora que é promotora pública aqui, alguma coisa assim, uma outra que era professora de ética na UNB, para discutir o problema da corrupção das pequenas coisas. Então você chega, elas diziam, está lá uma plaquinha dizendo:
vaga para o deficiente. Eu sei o que é certo, mas eu amo a falta do juízo. Isso é suficiente? Não, eu estaciono lá. E quando eu sou repreendido, eu ainda acho que eu estou certo. Eu acho que eu estou certo. Se alguém me chamar a atenção por uma atitude errada, então eu vou rejeitar e vou ficar ainda com raiva dessa pessoa. Porque a minha atitude é a atitude de um escarnecedor. Eu tenho declaradamente o que é certo, mas eu não me contento em amar o que é errado. Eu tenho que escarnecer do que é certo. Eu tenho que zombar do que é certo. E então a sabedoria está gritando e dizendo: até quando? Até quando vocês vão proceder escarnecendo do que é certo? Porém, observe que a ideia do escárnio, ela está ligada ao desejo. O que nós queremos. Nós queremos apenas nos satisfazer. E por que nós rejeitamos muitas vezes a verdade? Por que nós rejeitamos a sabedoria de Deus? Porque nós queremos apenas atender aos desejos do nosso coração. O desejo do meu coração, ele é muito mais importante do que a verdade de Deus, que é exposta claramente para a minha vida. É difícil isso, irmãos. Esses dias eu vivi uma experiência de aconselhamento dura de novo. E que a pessoa me liga e diz: olha, pastor, é o seguinte, não dá mais, estou cansado, o senhor não conhece minha mulher e eu vou me separar. Posso conversar com você? Pode, mas não adianta, eu estou decidido. Aí lá vai ele no meu escritório. Aí ele gastou lá quase uma hora para falar da megera da mulher dele. E eu estou falando que foi mais de uma hora, porque eu tive que abrir um horário extra na minha agenda para atender esse caso. E aí nesses casos eu já sei que vai demorar mais do que o padrão de uma hora de conversa. Quando ele terminou, eu disse: você tem certeza que é isso que você quer fazer? É isso. Posso lhe apontar algumas consequências óbvias que devem acontecer na sua vida? Pode. Eu comecei a pontuar com ele algumas questões bem básicas do histórico dele e da família dele que eu conhecia. Quando eu terminei de pontuar todas as desgraças que muito provavelmente iriam acontecer sobre ele, eu olhei e disse: você ainda quer insistir nesse caminho? Sim. Eu disse: ok. Então, eu não tenho mais nada a fazer com você, tchau. Você está consciente? Estou, ok. Ele foi escarnecer da verdade. Porque ele desejava o que estava no coração dele. Só que Deus, na sua bondade, às vezes age rápido. Outras vezes ele deixa a gente se lascar mesmo, todinho, se arrebentar. Aí depois de pegar lá só os cacos que sobraram, né? Muito bem, agora vamos recomeçar. Esse rapaz gastou 2 semanas. 2 semanas para ele ver as desgraças que eu tinha dito para ele. Eu disse: que bom que Deus foi rápido. Eu não precisei esperar tanto tempo para que ele visse as desgraças que eu havia dito. Aí me liga todo arrebentado, destruído, com apenas 2 semanas. Precisava disso? Precisava passar por isso? Não. Não precisava. Se ouvisse a voz de Deus que instruía a vida dele, não passaria. Mas então eu vou escarnecer. Eu não quero simplesmente ouvir, mas eu quero praticar
quero atender ao desejo do meu coração. Então, Salomão nos diz que a sabedoria grita: até quando a gente vai permitir que os desejos do nosso coração controlem o nosso comportamento? Até quando os desejos do nosso coração nos levarão ao escárnio? E essa não é a atitude de um homem sábio. Uma das coisas que nós precisamos aprender seriamente é quem controla a nossa vida. Por isso ele começou no versículo 8 até o versículo 19: a quem você está dando ouvidos, a quem você ouvirá, porque é essa fonte de onde procede a instrução que vai alimentar o seu desejo. O desejo não é alimentado aleatoriamente. O desejo não nasce de forma espontânea, como se fosse um ser autônomo. O desejo nasce daquilo que nós recebemos como instrução e passamos a acreditar. E então começo a acreditar naquilo e os meus desejos brotam, como forma de validar o que eu acredito. E tendo validado o que eu acredito, os meus desejos então me levam ao escárnio. Eu começo a rejeitar o que Deus nos ensina. Estou acompanhando um caso, na verdade tratando de um caso de um homossexual. Vamos misturar aqui. E a história dele foi muito interessante. Quando o pastor dele me ligou pedindo para ajudá-lo, e eu impus como obrigação ao pastor acompanhar o processo. Eu disse: ok, eu até vou atender esse rapaz da tua igreja, mas a obrigação é que você venha com ele, do contrário eu não atendo. Até porque muito provavelmente você vai encontrar mais casos de homossexuais gays na tua igreja. Por quê? Porque a igreja dele é dada esse negócio de dança litúrgica, teatrinho. Até de onde isso acontece, irmãos? A desgraça da homossexualidade é grande. E não deu outra. Quando eu comecei a atender esse rapaz, apareceram mais 2 casos na igreja. E aí o pastor está aplicando com os outros 12 o que eu estou aplicando com esse que ele trouxe. E está sendo bem interessante. Mas foi interessante o caso desse rapaz, porque esse rapaz tinha todos os trejeitos gays. E o pastor começou a perceber aquilo ali. E o chamou para uma conversa. Um garoto que cresceu na igreja. E como bom filho de Adão, esse rapaz negou. E o pastor o advertiu. Mostrou para ele a seriedade e a gravidade do pecado dele. Esse rapaz ouviu. A sabedoria está sendo exposta, ele ouviu? Não. Algum tempo depois ele deixou a igreja. E então seguiu os desejos do coração. E como é que ele segue os desejos do coração? Escárnio. Ele me disse: é pecado. Então eu agora vou cair no pecado. Porque eu não acho que é pecado. Eu nasci assim. É interessante como o movimento gay assumiu a síndrome da Gabriela muito mais do que os pecadores normais. Antigamente a gente falava da síndrome da Gabriela, o crente que era irado, que mentia, né? E que, não, pastor, eu sou assim, tal. O movimento gay assumiu isso de uma forma mais radical. Eu nasci assim, tem até um código genético que eles querem achar para mostrar que eles nasceram assim. Então eles cantam com alegria: eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. E em coro espiritual dizem: Gabriela. E esse rapaz veio com essa ideia. Eu abandonei a verdade do pecado. Eu sou o que eu sou. Eu sou gay.
E eu quero deixar bem claro, eu não sou gay, estou falando do caso dele, antes que alguém corte essa fala, e depois, olha, ele falou que é gay. Então vamos deixar bem claro isso. E esse rapaz foi então para o mundo. Foi frequentar os bares gays, as casas gays. Só que ele lembrava de uma questão que o pastor falava para ele: o vazio quis se sempre deixar. Então, depois de um tempo afastado da igreja e dado ao escárnio, recebendo escárnio, eu sei a verdade, eu não apenas amo a falta do juízo, eu vou praticar aquilo que é contra a verdade. Eu estou escarnecendo, dizendo: não, não é assim. Então, depois de algum tempo, esse rapaz volta àquele pastor e diz: me ajude. Eu tenho todos os desejos homossexuais, mas eu entendo que isso não está preenchendo o meu vazio. Então esse rapaz veio para o aconselhamento. Precisava passar por aquilo, precisava se arrebentar, precisava chegar no estado deplorável que ele chegou. Não, não precisava. Porque ele precisava simplesmente ouvir a sabedoria. E nesse caso especificamente, irmãos, a sabedoria grita de tudo que é lado. Se você estudar as questões genéticas, a sabedoria diz: não tem gay. Se você estudar o que diz os relatórios de pesquisas dos psicólogos que lidam com esse assunto, eles dizem: ninguém nasce gay. Se você olhar a Bíblia, ninguém nasce gay, é pecado. A sabedoria grita de todos os lados, mas a pessoa prefere escarnecer. Como é que nós agimos? Não temos ouvido a verdade de Deus? Não temos ouvido a instrução do Senhor? E por que continuamos com os desejos errados, praticando coisas erradas? Porque talvez nós tenhamos chegado àquele ponto que ele disse no versículo 22: e vós, escarnecedores, não apenas praticamos o escárnio, mas já permitimos que o escárnio seja parte essencial do nosso ser. A maneira de vivermos talvez já não indique mais um desejo apenas pelo escárnio, mas o sermos escarnecedores, por não darmos ouvidos à verdade, por lutarmos contra a verdade e não praticarmos aquilo que sabemos ser a verdade. Até quando? E então ele termina essa acusação dizendo: e vós, loucos, odiareis o conhecimento. Agora a evolução está completa. Eu amo a falta do juízo, eu desejo o escárnio, até que eu chego ao ódio do conhecimento. Porque entenda, há muitos escarnecedores, que nem esse rapaz, que mesmo lá na sua prática pecaminosa, ele ainda tem a consciência da verdade. E é essa consciência, mesmo ele sendo escarnecedor, que o traz de volta. Mas há aqueles que, não parando a sua loucura, não parando a evolução da sua loucura, eles chegam ao ponto de odiar o conhecimento. Os nossos tradutores, eles são muito legais. Eles gostam de trabalhar com eufemismos. Eles não podem ver a palavra odiar em hebraico, aborrecer. Aborrecer, mas tranquilo, ninguém se ofende, né?
Principalmente quando Deus fala dele, Deus aborrecido de. É melhor falar que Deus está aborrecido do que dizer que Deus odeia aquilo. Porque o Senhor amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Não, eu quis amar Jacó e eu odiei Esaú. Deus é o único que tem direito ao ódio, porque Ele é o único que é justo. No nosso caso, nós odiamos não apenas a Deus. A nossa natureza não é apenas uma natureza de ódio a Deus. Nós odiamos todo o conhecimento que procede de Deus. Você começa a ver a evolução dessa loucura quando você começa a confrontar alguém com a verdade de Deus, e essa pessoa olha para você e já diz com um ranger de dentes, com a faca afiada: lá vem esse crente chato. Ele não consegue entender que ele está com ódio do ensino da verdade. Você sabe o que é triste? É quando a gente vê crentes que, em vez de atentarem para a verdade, se escondem nos seus ódios pessoais. Você sabe que aquele cara é muito radical. Não, você não quer ouvir a verdade. O problema é que você tem ódio da verdade, e como você não pode combater a verdade, você usa o argumento ad hominem. Esse é um argumento muito bem trabalhado na advocacia, né, Alberto? Quando vai se ensinar lá a fazer a argumentação, olha, falhou a argumentação, ataca a pessoa. Faça parecer que aquela pessoa é tola e ignore o que está sendo discutido. Bata na pessoa, a argumentação em cima do homem, contra a pessoa. Isso é uma forma de escondermos o nosso ódio do conhecimento, o ódio da verdade. E os loucos então fogem da verdade por odiarem a verdade. Não é mais uma questão de amar, não é uma questão apenas de desejar. Essa pessoa agora está tão cheia da sua mentira que ela passa a odiar qualquer verdade. Ela não quer mais atentar no que é certo. Então elas caminham para a sua própria ruína. É o que ele vai falar depois sobre essa ruína de não terem atentado para a verdade. E não foi por falta da verdade falar a você. Estou acostumado, extremamente acostumado, quando pessoas no aconselhamento voltam e dizem: olha, estava com ódio do Senhor. Normal. Qual é a novidade? Tem até aquelas pessoas que dizem assim: você está com ódio de mim? Ah, legal, pega a senha, entra na fila, tem um tanto de gente com ódio de mim. E depois, aqueles que realmente param para ouvir a voz da verdade, que não é aquele conjunto de São Paulo, maligno, unicista, um monte de crente que ouve a voz da verdade e acha que são homens de Deus ainda. Um bando de falsos profetas malignos, como aquele Moisés, não sei das quantas lá do grupo. Ah, gente de Deus. Não, eu não estou falando dessa voz da verdade, aquela é uma voz da mentira, da falsa profecia mesmo. Mas há aqueles que ouvem a voz da verdade e então depois voltam arrependidos. E diz: olha, foi difícil, doeu, mas eu tenho que ouvir a verdade. Eu disse: nenhum de nós gosta de ouvir a verdade hoje. Não há ninguém que, tendo sido confrontado pela verdade, pelo conhecimento de Deus, diga: ai, que bom,
que delícia! A nossa reação sempre é assim: olha, eu não gosto muito de me ver mesmo não. Não gosto. Mas aqui está a diferença entre aqueles que caminham para a sabedoria e aqueles que caminham para a loucura. Os que caminham para a sabedoria saberão rejeitar os enganos do seu coração para atender a verdade, e conduzirão o seu coração para amar a verdade, não para odiar a verdade. Obviamente que a ideia do conhecimento aqui não é um conhecimento qualquer, é o conhecimento da instrução do Senhor. É isso que controla a ideia desde o versículo 7, quando ele diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então não é qualquer instrução, não é qualquer conhecimento, é o conhecimento que procede de Deus, e nós vamos odiar esse conhecimento. Isso dentro da igreja. Eu lembro uma vez eu fui pregar numa igreja e foi muito engraçado, porque o pastor dessa igreja gostava muito de batalha espiritual, e ele veio fazer o curso na CEBI, porque era um curso sobre batalha espiritual. E aí ele foi convidado pelo Marcão. Marcão também não vale nada. Sabia que o cara era daquela batalha doida lá no Etioca. E olha, rapaz, vai ter um curso de batalha espiritual na CEBI. Aí eu falei: rapaz, esse eu vou fazer, porque eu gosto desse negócio de pegar o diabo e toma antes. Se você não entendeu, isso era na época do Marco Pereira, aquele lá que estava preso, né? Não sei se ainda está preso. Era ele que fazia assim, se pegava o demônio e dava tiro. Diz que ele gostava, e veio fazer o curso. Rapaz, pensa num homem que no final do curso estava desconstruído e abatido, literalmente. E algum tempo depois ele me chamou para ir pregar na igreja dele. Era início de ano. Ele disse assim: pastor, o senhor aceitaria ir pregar na minha igreja? Eu disse: eu vou. É que nós estamos numa campanha. Eu disse: são 12 dias de campanha para 12 meses de bênçãos. E o senhor vai profetizar outubro. Eu olhei para ele e disse assim: você tem certeza que você quer que eu vá? Aí ele começou a rir e disse assim: sim. Você se responsabiliza? Eu disse: sim. Aí você vê como é aquele Marcão pecador. Pois ele quis ir comigo, só para ver. Tudo que ele conta desse dia tem um tanto de exagero dele. Aí ele acaba exagerando. Mas o fato é que quando eu cheguei lá, depois de lermos o texto, eu realmente olhei para eles e disse: eu não sei de onde vocês chegam tanta tolice de profetizar 12 dias acreditando que isso vai mudar alguma coisa na sua vida durante o ano. Eu não sei de onde vem tanta besteira e arrogância do coração de vocês, e soberba, de achar que Deus é um bonequinho ou um gêniozinho da lâmpada para atender o que vocês querem. Rapaz, você só viu os membros lá assim encolhendo, o pastor de cabeça baixa. E então eu comecei a confrontar a questão do coração deles, a satisfação que deveria haver em Cristo e nada mais. E aí quando terminou, o pastor estava todo sem graça. E ele falou: irmãos, eu queria que nós ouvíssemos isso. Nós precisamos rever a nossa igreja. Aí vocês dizem: olha, aleluia, os irmãos ouviram. Não, tinha uma senhora que estava do lado do Marcos, que quando termina o culto, ela chega lá fora e diz assim: esse pastor está todo errado, é o filho do diabo, homem desse. Aí pergunta para o Marcos na história: a mulher queria até me bater. Você entende o que está operando? O ódio pela verdade.
O que Deus está nos dizendo é que a verdade está exposta no mundo todo. A verdade não está oculta. Eu não preciso ir fazer campanha, jejum, oração, não preciso ir para o mosteiro, para a montanha, para o monte. Você vê a loucura, né? Aqui em Brasília nem monte tem, os caras vão para o monte. É muita loucura, é muita cachaça. Não, a sabedoria não precisa dessa loucura, ela está exposta. O problema é, nós decidimos odiar a verdade. Num processo que ama a falta de juízo, num processo que deseja o escárnio, num processo que culmina no ódio do conhecimento. Muito comum isso para o ímpio. Agora deve nos escandalizar quando nós descobrimos em nós o ódio da verdade. Só para eu concluir, para você entender o nível espiritual que está no nosso país. Alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu vi uma matéria que eu achei muito interessante. Todo ano tem aquela tragédia chamada Marcha para Jesus. O pessoal não sabe de onde vem essas maluquices. Apenas importa essas coisas que vêm de fora. E como a nossa cultura é tupiniquim mesmo, o que vem de fora é melhor do que se produz aqui, então vamos fazer marcha para Jesus. É uma baita de uma palhaçada aqui. Aí um grupo de irmãos, fiéis a Jesus, decidiu fazer um protesto silencioso. Fizeram umas faixas, umas camisas, e as faixas diziam assim: voltemos ao Evangelho simples. Uma outra faixa dizia: o show tem que parar, voltemos ao Evangelho. E era um protesto silencioso, porque eles se colocavam numa esquina onde a marcha ia passar, e apenas eles queriam que as pessoas lessem isso. Eles não estavam pregando, eles não estavam falando nada. E quando a marcha passou, um grupo se levantou e foi para cima deles para dar neles literalmente. E a polícia em São Paulo teve que fazer uma intervenção, senão ia ser um linchamento dos irmãozinhos evangélicos que dizem amar a palavra de Deus e que se revoltaram simplesmente com a frase: voltemos ao Evangelho. Amam a verdade, amam o conhecimento. Não. Como nós reagimos à verdade? Como você reage à verdade? A advertência não acabou, ele apenas está mostrando a evolução da loucura. A partir de agora, ele vai começar a mostrar como Deus reage. Você sabe como é que Deus reage quando você reage assim? Eu quero te mostrar. E talvez não seja muito legal você ver a maneira como Deus reage. Porque no primeiro momento parece que ele está falando da sabedoria como uma coisa à parte, mas no capítulo 8 ele mostra que a sabedoria é o próprio Deus. E aí eu acho que você não vai encontrar o Deus bonzinho que as igrejas pregam por aí. A sequência do discurso, Deus não é bonzinho. Deus continuará sendo bom, mas o seu conceito de bonzinho vai ter que ser revisto. Então nós vamos olhar a reação do Senhor às nossas loucuras, quando nós desprezamos o conhecimento que Ele nos oferece para atentarmos para aquilo que o nosso coração quer. Amar a falta de juízo, desejar o escárnio e odiar o conhecimento. Aos olhos do Senhor isso tem uma resposta. Vamos orar? Ficamos em pé?
Pai, nós te agradecemos por essa hora, pelo tempo com a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito nos ajude a entendermos aquilo que estamos lendo. Que o Senhor nos permita um exame de nós mesmos, do nosso coração, mediante o teu Espírito e a tua palavra. Que o Senhor sonde os nossos corações e nos faça ver a forma como temos reagido à instrução que procede da tua palavra. A forma como reagimos à sabedoria que nos é ofertada por meio da tua palavra. Ajuda-nos e perdoa-nos. Perdoa-nos todas as vezes que de forma ímpia rejeitamos a instrução que vem do Senhor, para apenas seguirmos aquilo que está no nosso coração. Pedimos a tua misericórdia, a tua bênção, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus, seja com a tua vida, meu irmão, minha irmã, seja com a tua casa, e seja com todo o povo de Deus. Povo este espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Ide, na paz de Cristo, sejam corajosos e fortes no testemunho do Evangelho.